paz do Senhor, meus amados irmãos, tudo bem com vocês? Este que vos fala é o seu irmão em Cristo, evangelista Gilberto, para mais um vídeo do nosso canal, no nosso quadro Café com Palavra. E o texto que escolhemos para a nossa meditação neste dia de hoje se encontra em Lucas, capítulo de número 11, do versículo de número 1 até o versículo de número 4. Deus tem uma palavra para o teu coração. Logo após a meditação da palavra, estaremos levantando a nossa voz em oração, clamando a Deus para que Deus venha nos abençoar o nosso dia e assim sermos bem-sucedidos durante estas 12 horas. Fiquemos com a palavra do Senhor. O texto vai dizer assim: E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse aos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou seus discípulos. E ele lhes disse: Quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dai-nos cada dia nosso pão cotidiano, perdoa os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve, e não nos conduzas em tentação, mas livra-nos do mal. O texto vai falar que Jesus está em um certo lugar orando ao Pai. E a primeira coisa que eu aprendo aqui, que independente do local, independente do lugar, precisamos estar em oração. Deus se agrada quando nós oramos, seja qual for o lugar em que venhamos a estar. Se estivermos dentro do ônibus, é bom estarmos em oração. Se estivermos em nossas atividades profissionais, é bom estarmos em ligação, em conexão com Deus, em uma ligação íntima através da oração em espírito. Se estivermos no nosso lar, seja lavando uma roupa, você que é dona de casa, lavando a roupa, varrendo a sua casa, é bom que você esteja em oração, é bom que você esteja em conexão com Deus. Eu já ouvi vários testemunhos de mulheres, donas de casa, que enquanto estavam ali lavando a sua roupa ou varrendo a sua casa, tiveram a visitação do Espírito Santo porque estavam em conexão com Deus, porque estavam em oração. Então eu aprendo aqui que independente do lugar, independente do local, se nós estivermos em oração, Deus nos ouve e Deus nos responde. E Jesus está em um certo lugar, a Bíblia não especifica qual lugar era, mas ele estava em oração. E após ele terminar o seu período de oração, os seus discípulos se aproximam dele e lhe fazem um pedido. Você já fez o seu pedido a Jesus neste dia de hoje? Você já levantou a sua voz em oração? Você despertou do seu sono, acordou e você já levantou a sua voz em oração a Deus neste dia de hoje? Se você ainda não orou, esta é a oportunidade de você se direcionar a Deus em espírito de oração e orar a Deus e pedir a Deus e se comunicar com Deus. E após Jesus terminar a sua oração, seus discípulos lhe fazem um pedido particular, que Jesus lhes ensinasse a orar de uma maneira eficaz, de uma maneira correta. Eles queriam aprender a orar. Eu não sei o que você quer aprender de Cristo neste dia de hoje. Eu não sei o que você veio buscar através destes vídeos que eu tenho lançado, neste vídeo em específico, neste dia de hoje, mas eu sei de uma coisa: se você veio buscar, você vai encontrar. Se você se dirigir a Deus em oração, Ele vai te abençoar, Ele vai atender a sua oração. E os discípulos fazem um pedido a Cristo, que Ele lhes ensinasse a orar da maneira correta. Assim como João ensinara os seus discípulos a orar, eles queriam aprender com Jesus a orar de uma maneira correta. E Jesus se prontifica a ensinar a eles a orar. E Jesus, palavra por palavra, ensina os seus discípulos. Eles estão atentos como bons alunos ali, naquele exato momento. Estavam ligadinhos em cada palavra que saía da boca de Jesus. Você está ligadinha aí? Você está ligadinho aí? Em cada palavra que sai da boca de Cristo? Deus está te visitando neste exato momento através da sua santa palavra. Ele quer nos ensinar algo diferente, algo especial aqui nesta manhã.
Eu não sei o que você quer aprender, mas eu sei de uma coisa: Cristo, como um bom mestre, ele quer te ensinar algo especial neste dia de hoje. E Jesus ensina os seus discípulos: quando vocês forem orar, vocês usem destas palavras: Pai, santificado seja o teu nome e venha o teu reino. Você já tem santificado Cristo no teu lar? Você já tem santificado o nome de Jesus no seu local de trabalho? Você tem santificado o nome de Jesus através da vida dos teus filhos? Você já tem santificado o nome de Cristo na vida do teu esposo? Santifique o nome do Senhor neste momento na tua casa, na tua vida. E ore a Deus pedindo que o reino dele venha, se aproxime da tua casa, se aproxime da tua vida. E certamente o reino de Deus, se fazendo presente na tua vida, a tua vida será completamente diferente. Completamente diferente. E Jesus ensina isso aos seus discípulos. Depois daquele dia, a vida dos discípulos foi totalmente diferente. Eles passaram a orar de uma maneira completamente diferente daquela que eles oravam antes. Se antes eles oravam e as suas orações eles sentiam que não haveria resposta da parte de Deus, porque talvez eles tinham insegurança na hora de orar, agora eles oram com segurança, porque Cristo ensinou eles a orar da maneira correta. Cristo está nos ensinando aqui nesta manhã a sermos bem-sucedidos, a ser bem-sucedido na área espiritual, a ser bem-sucedido no ministério, a ser bem-sucedido no casamento, no tratamento com os nossos familiares, a ser bem-sucedido na área profissional. Jesus, como um bom mestre, ele está nos ensinando aqui nesta manhã a sermos bem-sucedidos. E ele ensina aos seus discípulos a orar da maneira correta. E Jesus dá continuidade ao seu ensinamento, dizendo destas palavras: dai-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Deus está lhe dando o seu pão, o pão que desceu do céu aqui nesta manhã. Se você ainda não se apercebeu, a palavra de Deus é o nosso pão de cada dia. A cada dia devemos pedir a Deus uma palavra de direção, uma palavra de sabedoria para o nosso dia. E esta palavra é o pão de Deus para nós neste dia de hoje. E ele ensina: Senhor, dá-nos o nosso pão de cada dia, o nosso pão cotidiano. Você está recebendo o pão de Deus neste exato momento, que é a sua palavra. E esta palavra vai estar alimentando o teu espírito, alimentando a tua alma. O pão de Deus é a sua palavra. E ele diz: perdoa os nossos pecados. Ele dá continuidade aqui ao ensinamento da oração, a nós pedirmos a Deus perdão pelos nossos pecados, porque às vezes a gente acorda e levantamos de uma maneira apressada, às vezes estamos apressados a sair para o nosso trabalho e nós não oramos a Deus pedindo perdão pelos nossos pecados. Mas Jesus ensina aqui aos seus discípulos para eles orarem pedindo perdão pelos seus pecados, que isso é muito importante. É muito importante nós entendermos que precisamos do perdão de Deus. Como eu disse em alguns vídeos anteriores, nós pecamos contra Deus em pensamentos, pecamos contra Deus através de palavras, pecamos contra Deus através das obras e precisamos do sangue de Jesus sobre nós para sermos purificados de todo pecado. E o sangue de Jesus está à nossa disposição para nós recebermos a purificação. Então ele ensina aqui na oração a pedirmos perdão pelos nossos pecados. Ensina a perdoar aqueles que pecaram contra nós também. Se alguém pecou contra você, talvez alguém te desagradou e isso ficou marcante em teu coração, perdoe. Libere o perdão neste dia de hoje e você vai ver o resultado desta dádiva de Deus, que é o perdão.
Assim como Deus nos perdoa, se nós perdoarmos aqueles que erram contra nós, nós vamos escolher o melhor de Deus. E Deus tem reservado o melhor para as nossas vidas, mas nós precisamos seguir aqui os conselhos de Cristo, a orarmos de uma maneira eficaz. E parte desta oração eficaz é pedir perdão a Deus pelos nossos pecados. Mas não somente isso, é perdoar também aqueles que erram contra nós. Aqui os discípulos aprendem que eles precisam orar pedindo perdão pelos seus pecados, mas também perdoar aqueles que pecaram contra eles. Então isso é muito importante para nós. Fique com esta palavra neste dia de hoje. E que Deus em Cristo, Ele possa falar melhor em teu coração através deste texto bíblico. Gostaria agora de estar fazendo uma oração pelos irmãos, clamando pela tua vida, e logo após finalizar esta oração, estaremos concluindo, finalizando o vídeo deste dia de hoje, dando as considerações finais. Oremos ao Senhor. Soberano Deus, querido, eterno e maravilhoso Pai, diante da tua santa presença, Senhor, levantamos a nossa voz em oração. Jesus, assim como o Senhor ensinou os teus discípulos, ó Pai, a fazerem uma oração eficaz, a fazerem oração, Senhor, de sucesso, bem-sucedida, ensina-nos também, ó Pai. Ensina tudo aquilo que precisamos aprender acerca do teu reino. Visita, meu Deus, esta pessoa que está do outro lado da tela neste momento, ó Pai. Ó Deus, clamando a Ti, visita o lar desta pessoa. Conceda aquilo, ó Deus, que esta pessoa está precisando. Ó Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu oro, meu Deus, em favor daqueles que estão enfermos, acamados, aqueles que, ó Deus, foram diagnosticados, ó Deus, com uma enfermidade, com uma doença incurável. Senhor, visita neste exato momento. Cura, meu Senhor, de uma maneira súbita. Ó Senhor, de uma maneira gloriosa, que o Senhor possa fazer desaparecer a enfermidade desta pessoa. Ó Jesus, que o teu nome seja glorificado através, meu Deus, dos teus milagres na terra. Ó Deus, eu clamo a Ti, eu invoco o teu santo nome, ó Pai, porque eu creio, meu Deus, em Ti. Ó Deus, abençoe esta vida, abençoe o lar deste meu irmão, desta minha irmã, e conceda a bênção e a vitória, Pai. Eu assim oro, nós assim oramos, te agradecendo por tudo, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, estamos chegando ao fim de mais um vídeo. Que Deus em Cristo abençoe a tua vida. Fique com esta palavra, que Deus possa te ensinar a ser uma mulher bem-sucedida, um homem bem-sucedido na sua presença. Que Deus em Cristo abençoe o seu dia, abençoe a tua vida, abençoe a tua família. Fique na paz em nome de Jesus.